quinta-feira. Hoje a gente vai dar continuação à nossa CIPAT e vamos falar sobre primeiros socorros, né? O nosso palestrante convidado é o Marcelo e ele vai trazer para a gente algumas iniciações, né? De uma forma mais, como posso dizer assim, didática sobre as ações de primeiros socorros. Boa tarde, Marcelo, seja bem-vindo, tudo bem com você? Ô, Toninho, obrigado. Também na luta, né? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, pessoal. Qualquer coisa, só me sinalizar. Okay. Vamos ver se eu vou acertar dessa vez, né? Vou colocar você aqui fixo. Todos veem minha tela? A sua tela com você? Não, a apresentação. Tá aqui embaixo. Ok, vou colocar aqui. Tá sim. Tá aparecendo, Marcelo. Tá ok? Tá ok. Beleza. Bom, pessoal, né? Toninho me apresentou, meu nome é Marcelo, né? Sou enfermeiro, emergencista, intensivista, professor. E, na verdade, o que a gente vai fazer aqui é absolutamente recordar alguns conceitos que eu acredito que em algum momento da vida de vocês já vivenciaram, tá? Inicialmente, agradecer mais uma vez aí o convite e a oportunidade, né, de estar aqui conversando com vocês. E qualquer dúvida que tiver, pode ir mandando aí pelo chat, Toninho vai fazendo aí a gestão das perguntas, ou se quiser também pode abrir o microfone e também pode perguntar, tá? Quando a gente está falando de primeiros socorros, então, pessoal, a gente está falando exatamente de uma condição em que o indivíduo apresenta o risco de morte ali evidente, e esse risco ele é expresso, obviamente, né, de maneira tão agressiva que se nada for feito de maneira imediata, no momento da intervenção, a expectativa de vida do paciente ela tende a diminuir com o passar desse período. Tá? E nem sempre a pessoa que vai ofertar o primeiro socorro é aquela pessoa que tem conhecimento. E aí a gente vai cair hoje dentro desse contexto aí de que se eu quero fazer primeiros socorros ou se eu desejo ofertar um atendimento de primeiros socorros, eu tenho que ter o mínimo de conhecimento para poder fazer isso. Tá? O que os estudos mostram para a gente? Os estudos estão mostrando para a gente que boa vontade também mata. Não adianta eu ter só boa vontade em ajudar, mas eu também tenho que ter o conhecimento associado para saber e entender o que eu estou fazendo. Né? Por que eu falo isso? Porque nós vemos de uma cultura, ou culturalmente no nosso país, a gente tem uma condição que o brasileiro é extremamente solidário, compassivo, nos momentos de ajuda, porém a gente vai ver que nem todos buscam a parte técnica ali para que se faça da maneira correta. Então a gente vai ver que às vezes quando eu chego para fazer algum tipo de atendimento, né, que eu também trabalho na rua, eu vejo que às vezes o primeiro socorro que foi feito de uma maneira inadequada. Que exemplo que eu posso dar? Normalmente quando alguém corta ou tem algum corte, o que eu vejo muito na rua? Gente que coloca borra de café, açúcar, sal, né? Ou às vezes se tem alguma queimadura aí, coloca, né, clara de ovo, coloca creme dental, entre outras coisas. E as pessoas acham que isso de fato é primeiro socorro. Tá? A gente vai ver que isso é uma condição que é passada de geração em geração, porém feita da maneira errada. Tá? Então a gente entende que boa vontade também mata. Não adianta só eu querer ajudar, eu também tenho que trazer comigo o meu conhecimento. Tá? Para quê? Exatamente para a gente dar conta e de resolver as condições de primeiros socorros. Tá? O que a gente considera, o que a gente chama aí de primeiros socorros? Ou é qualquer fato ali, seja ele traumático ou clínico, a partir do momento que ele aconteceu, a gente vai chamar de primeiros socorros aquelas providências que serão dadas ali ainda no local de onde o fato ocorreu. Lembrando que a gente não tem lugar, não tem hora para haver a necessidade de auxílio em primeiros socorros. Em ambiente, claro, de trabalho, a gente tem algumas emergências que são mais específicas. Então, eu tentei focar a nossa aula exatamente no que mais pode acontecer no ambiente comercial de trabalho. Mas a gente sabe que a gente tem inúmeras possibilidades, inúmeras alternativas também de fazer os primeiros socorros. Tá? Então, a gente vai chamar de primeiro socorro todas aquelas condutas iniciais que vão apresentar-se de maneira temporária
ali no momento que eu estou apresentando a minha disposição, eu estou me colocando à disposição para conseguir fazer o atendimento da maneira mais correta, né? Pautado sempre no conhecimento técnico, no conhecimento científico, tá? A gente vai ver que o primeiro socorro ele é dividido em etapas. Então, não adianta só chegar e querer, né, resolver o problema da minha vítima, colocar a mão na vítima, ter ali, né, parar o sangramento, se é um desmaio, fazer com que o desmaio seja ali resolvido, né, se é uma condição de parada cardíaca, fazer a reanimação da melhor maneira possível. A gente vai ver que a gente tem alguns critérios que a gente tem que seguir. Tá? O primeiro critério vai ser a condição da segurança. Tá? Isso independente do local onde você fazer primeiro socorro. Tá? A gente busca, a gente lembra que a condição do ambiente a qual estou inserido vai permitir com que eu faça ou não, de acordo com o recurso material que eu tenho. Tá? Então, se a gente está passando por uma condição, ou se eu estou em um ambiente onde eu não tenho recurso mínimo para atendimento, vai caber somente fazer o pedido de ajuda, acionamento das equipes competentes para fazer esse atendimento. Tá? O mínimo hoje exigido para fazer, né, aí o atendimento de primeiros socorros, independente do ambiente a qual o paciente está inserido, é a luva de procedimento, que é a luva de látex, seguido aí, obviamente, né, do uso da máscara. Tá? Então, hoje se faz obrigatório o uso da máscara e também o uso das luvas. Dependendo da complexidade, você vai ter que utilizar outros equipamentos de proteção, né? Por exemplo, dependendo da condição, a gente vai ter ali a possibilidade de utilizar um uniforme mais adequado de manga longa, né, um macacão, às vezes tem que estar com o sapato protegido, não pode estar com o pé, né, o peito do pé ali exposto. Então, basicamente, as mesmas recomendações de segurança individual, que é, né, a gente consegue a partir da utilização dos equipamentos de proteção individual, elas são universais. Seja para dentro do hospital, para quem já tem um contato direto com a saúde, ou mesmo para quem não tem esse contato direto, ele tem que ficar atento, porque a intenção de primeiros socorros é com que ele também não se torne vítima. Tá? Então, a gente tem que lembrar que toda vez que a gente oferta primeiros socorros, a pessoa mais importante que a gente tem que, né, alinhar ali com o cuidado é quem está fazendo o atendimento. Ok? Então, a gente vai ver que a avaliação ali da cena e também a utilização dos EPIs são fundamentais para que a gente tenha êxito durante o atendimento. Tá? É óbvio, fazer uma verificação rápida ali do que aconteceu, checar e avaliar a condição do paciente, também do ambiente, e posterior se faz obrigatório o pedido de ajuda. Mesmo eu estando em um ambiente, né, ou em algum estabelecimento de saúde, é a garantia de que nós não omitimos socorro para aquela vítima. Tá? E essa garantia de não omitir o socorro, a gente vai ver que ela vai ser ali simultaneamente configurada a partir do momento que eu ligo para o número 192 ou 93. Tá? Então, ligando para os dois números ali, 192 e 193, a gente tem o registro da ligação, então é um registro legal, que vai, né, ser pertinente ali a confirmação ao pedido de ajuda das unidades competentes. Então, desde 2003, que esses dois números são os nossos números de suporte ao atendimento rápido e imediato. Tá? Posteriormente, após a minha ligação, eu vou receber as orientações de cuidado. Então, se de repente eu não sei exatamente o que eu vou fazer, por essa ligação, por essa condição da ligação que eu acabei de executar, lá o médico ou o enfermeiro ele vai me orientar por telefone quais são os primeiros passos que eu tenho que fazer até chegar da ambulância que vai fazer, né, com que eu consiga fazer o melhor atendimento. Tá? E, obviamente, até chegar da equipe multiprofissional, eu vou manter a condição de reavaliar constantemente a condição ali do meu paciente. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que alguém levantou a mão, Toninho, não tenho certeza. Sim ou não? Marcelo, aqui não. Não? Ah, então tá ok. Esse é para mim não. Beleza, sem problemas. Tá? Então, o que a gente considera, né, as condições que necessitam de intervenção imediata? Tá? Para a gente procurar fazer o melhor atendimento, é importante que a gente entenda aquilo que expressa o maior risco de morte. Tá? Aquilo que expressa maior risco de morte está dentro dos conceitos das situações emergenciais. Tá? Então, as condições emergenciais, após a identificação ali de sinal e sintoma, de condição clínica, de avaliação do contexto do conjunto como um todo,
a gente conota, né, dá essa denominação aí de situação emergencial, tá? Como, por exemplo, intoxicação, desmaios súbitos, né, dor no peito com irradiação para pescoço, ou então para a região das costas, crise de bronquite, crise asmática, dor abdominal, febre acima de 39, né, perda de função ou formigamento em braço e perna, né, cortes que são mais profundos, dores. Aí, dentro dessa situação, pessoal, se fazer um pouquinho de barulho, Toninho, eu vou pedir desculpa, porque hoje eu estou de plantão, né? E eu fico do lado do heliponto do João 23. Então, para fazer um barulhinho, qualquer coisa, eu só espero o helicóptero descer, entregar o paciente, aí eu volto a falar. Pode ser? Vocês me perdoem, por favor? Tranquilo, Marcelo. Porque está chegando o paciente agora, nesse instante. Só um minutinho. É coisa rápida. Vê se está dando para me ouvir normal. Se tiver, eu continuo. Para mim é tranquilo. Tá? Tá dando sim, Marcelo. Pode Mas, continuar. beleza. É porque o barulho é realmente muito alto aqui do lado. Tá? Então, pessoal, as situações urgencial, aquelas que, né, vão ter ali a participação, a intervenção, né, ali de outros profissionais, a gente consegue observar, como, por exemplo, dor de cabeça, vômito em pouca quantidade, pequenos cortes, dores de ouvido, diarreia, febre abaixo de 39, são situações que podem expressar risco de morte, mas que a pessoa ela pode guardar a chegada da equipe profissional. Tá? Então, nesse contexto, uma das primeiras condições que a gente tem que abordar neste atendimento é identificar qual que é o quadro clínico real do paciente. Então, se eu estou na clínica, trabalhando na recepção, na higienização, ou se eu estou lá no meu setor de contas, um colega passar mal, eu sou chamado para fazer, né, uma intervenção de primeiro socorro, o que eu tenho que avaliar nesse paciente que vai falar se é urgente ou emergente? Né? Qual que é a dica que a gente dá? A dica que a gente dá é exatamente essa. Né? Se a condição apresentada por ele altera cérebro, coração e pulmão. Se a condição apresentada por ele tem uma alteração de cérebro, coração e pulmão, é uma situação emergente. Ah, Marcelo, mas como que eu vou saber se alterou cérebro, coração e pulmão? A gente vai ver que quando altera essas três estruturas, o nível de orientação ele altera, a condição de coloração da pele também ela vai alterar e o nível de resposta às solicitações também pode alterar. Tá? Então, quando eu falo nível de alteração neurológica, o paciente pode estar confuso, ele pode estar agitado, ele pode estar totalmente apagado, nem estar conversando inicialmente, né? Ou literalmente apagado de tudo. Né? Se a condição respiratória começa a falhar, o lábio começa a ficar roxo, porque o sangue ele para de receber esse oxigênio que é importante para esse indivíduo, né? E vai ser denotado por essa alteração de coloração ali da pele, principalmente, tá? E a condição de resposta ao estímulo, aperta minha mão, levanta o braço para mim, você consegue, né, levantar e abaixar a perna? Se ele não consegue obedecer essas condições e essas ordens, consequentemente, né, o mecanismo motor, né, e o neurológico também já está mais que afetado. Tá? Então, é só a gente prestar atenção. Afetou o sistema nervoso, coração e pulmão, é uma situação emergencial. Tá? Afetou ali, né? É só uma fratura periférica, um corte ou coisa do tipo, aí é mais tranquilo da gente conseguir resolver. Tá? O que a gente tem que fazer primeiro, então? Para a gente fazer primeiro socorro, a gente sempre começa com a calma. Tá? Não adianta você estressar, não adianta ficar nervoso. Quanto mais nervosismo é gerado, menos ações são produzidas. Tá? Então, o primeiro mandamento para quem trabalha na urgência é a qualidade e a capacidade de manter-se num estado de tranquilidade diante da situação adversa. Tá? Que eu acho que é o grande problema que a maioria vai passar, que é, né, manter-se tranquilo na situação de estresse. Tá? Mas qual que é o segredo, então, para a gente manter a tranquilidade na situação de estresse? É o conhecimento. Tá? Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente treina, melhor a gente vai fazer, maiores possibilidades da gente manter uma condição de concentração, não confundindo rapidez com pressa. Tá? Rapidez a gente vai associar o que a gente sabe, mas nosso raciocínio teórico vai ofertar esse benefício do paciente. Quando eu faço com pressa, eu faço de qualquer jeito. Tá? E fazendo de qualquer jeito, o meu paciente ele tem um malefício. Né? Porque a gente vai estar fazendo sem técnica, a gente vai estar fazendo sem apontamentos técnicos ali que são indicativos para aquele paciente.
Então, quando a gente mantém a calma, a gente já substitui. Não faz com pressa, vamos fazer com rapidez. Né? Segunda condição é reconhecer se é urgência ou se é emergência, porque se você tem mais de uma vítima, você vai ter que tratar essas vítimas de maneira diferenciada. Normalmente, a vítima urgente, ela vai aguardar, diferente da vítima emergente, que a minha intervenção é imediata. Né? E o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco é exatamente isso. As situações emergenciais que nós podemos fazer nossas intervenções. Tá? Garantir a segurança com segurança, então aí entra, né, o conhecimento que a gente tem com a utilização de EPI, luva de procedimento, máscara e óculos. Lembrando, se eu estou no ambiente hospitalar, no ambiente, né, que a gente pode chamar de estabelecimento de saúde, o EPI normalmente ele é fornecido pela empresa e ele é exigido também pela empresa que o funcionário use. Tá? Então, se ela fornece o EPI, o funcionário tem que usar ali o EPI. Então, isso aí, né, é uma via de mão dupla que a gente sempre lembra. Não tem EPI para a gente usar, mas, né, já comunicou o técnico de segurança do trabalho, já falou a pessoa com a medicina do trabalho, que tem, se não tem. Então, tudo é uma condição de notificação. Tá? Pedir socorro com rapidez, controlar a situação, verificar a situação da vítima, e a gente já está fazendo a avaliação. Né? E, óbvio, mediante a orientação após a ligação, realizar as técnicas aí de primeiros socorros. Tá? Então, quais são as principais emergências? Uma emergência que acontece muito em consultório ou em estabelecimento de saúde é a síncope ou lipotímia, que a gente chama. Na verdade, são dois fenômenos distintos. Tá? A síncope vai ser o desmaio, fato, nu e cru, quando o paciente desmaia, e a lipotímia vai ser a sensação do desmaio. O desmaio não aconteceu ainda. Tá? A gente vai ver que o paciente, quando ele apresenta uma síncope ou, né, lipotímia de síncope, esse paciente ele vai ficar pálido, sonolento, a frequência cardíaca dele normalmente aumenta. Tá? E vai estar associado exatamente com a baixa de entrega de sangue rico em oxigênio no tecido nervoso, ao cérebro do indivíduo. Tá? Então, na condição de síncope ou lipotímia, o indicado é retirar o paciente ali, né, próximo aos materiais, os objetos que ele está, deitar o paciente em posição supina, né, que é de barriga para cima, e fazer elevação de membros inferiores, que é levantar as pernas do paciente. Tá? Quando eu faço essa manobra, o que eu estou promovendo para o meu indivíduo? Quando eu faço essa manobra, eu aumento a quantidade de sangue do corpo, que está sendo drenado do corpo para o músculo cardíaco, aumentando então o trabalho cardíaco e fazendo com que esse sangue chegue mais rapidamente no sistema nervoso do paciente, fazendo com que ele recobre a consciência. Tá? Então, esse é o jeito certo. Nada de dar tapa na cara do paciente, nada de jogar água, nem nada de beliscar o indivíduo. A gente simplesmente deita o paciente no chão, eleva os membros inferiores. Tem a maca de hospital. Deita o paciente na cama e eleva os membros, né? Que é aquela posição que a gente chama de Trendelenburg. Então, a gente vai levantar a cabeceira, aliás, descer a cabeceira e elevar as pernas do nosso paciente para ele recobrar a consciência de uma maneira mais rápida. Tá? Outra condição que a gente vai ver que é muito comum em clínica, né, são as condições da hipoglicemia aguda, que está associada não só exclusivamente com o paciente que tem uma doença que chama de diabetes. Né? A gente vai ver que a condição da hipoglicemia ela pode acontecer com pacientes que não são diabéticos. Basta simplesmente ela ficar sem alimentar por um determinado período de tempo. Tá? Então, depois do oxigênio no tecido nervoso, né, o elemento mais consumido pela massa cinzenta vai ser a glicose. Então, quando a gente tem uma queda muito acentuada de glicose na corrente sanguínea, que vai refletir na fase de difusão e entrega, né, a nível sistêmico, o indivíduo, então, ele pode, então, apresentar a hipoglicemia aguda. Quais são os sinais, então, da hipoglicemia? O cara pode apresentar uma fome repentina, né, uma sudorese intensa, ele começa a transpirar de maneira exagerada, pode evoluir com a confusão mental, palpitação, ansiedade, podendo também evoluir para a crise convulsiva e também a perda da consciência. Tá? A única observação que a gente faz para esse tratamento é o seguinte: se o indivíduo sabidamente ele é diabético, tem como a gente mensurar a glicose dele, e se ele estiver, né, com a glicose mensurada e os valores glicêmicos estão abaixo do normal, Marcelo, qual que é o normal? A gente vai ver que o normal, né, é abaixo de 60 miligramas por decilitro de sangue do indivíduo. Então, aquele aparelhinho que a gente olha a glicose, o normal é de 60 a 99. Abaixo de 60, o indivíduo já pode ter uma hipoglicemia aguda. Tá? Então, dentro desse contexto, se a glicose está abaixo de 60 e ele está acordado, eu não preciso nem medicar, né? Não tem remédio para glicose, porque a glicose é alimento.
Então, eu posso dar para ele um copo com água e açúcar mais doce, um suco com mais 2 colheres a mais de açúcar, né? Um copo ou um café com leite mais doce, para ele fazer a ingestão desse alimento que eu estou ofertando e, consequentemente, a absorção da glicose ela é rápida. Então, imediatamente, a gente vai ver que a glicose vai melhorar, ele melhora os níveis de consciência, tá? Se o paciente já está inconsciente, se ele já está apresentando uma fase de consciência, eu não posso colocar nada na boca dele. Então, imediatamente, a gente tem que chamar a equipe técnica, se é no ambiente hospitalar. Se não for no ambiente hospitalar, eu vou ter que ligar para o 92 para que essa intervenção seja feita. Ou, se eu tiver outra possibilidade, fazer a administração, né, da glicose, 50%, é o SGH que a gente chama, via endovenosa do paciente para ele recobrar a consciência. Tá? Então, a glicose na veia é o que faz o paciente voltar rápido. Tá? Se mesmo com a reposição de glicose o paciente não voltou, isso implica que, né, aquela condição de hipoglicemia do indivíduo já refletiu em lesão ou alterações neurológicas importantes. Né? Então, refletiu em alterações importantes a nível neural do nosso indivíduo. Tá? A hipotensão ortostática também é um fenômeno que pode acontecer no ambiente clínico, tá? A gente vai ver que essa hipotensão ela está associada exatamente com a diferença de pressão interna com a pressão externa. Normalmente, quando a pessoa levanta muito rapidamente, as vistas podem ficar escurecidas e ela tem lipotímia, que é a sensação de desmaio. Tá? Nessa condição da hipotensão, a gente fala que o paciente tem que fazer pequenos movimentos ao se deslocar. Ou pequenos movimentos ao se posicionar na posição, né, ali sobre os pés. Então, se ele está deitado, primeiro a gente senta o paciente, espera um pouco, conversa com o paciente, pergunta se ele está tranquilo, ele respondeu que está tranquilo, aí então eu levanto com o meu paciente e anteparo também meu paciente. Tá? Se o paciente ele queixa, né, de que não consegue levantar, nós vamos deitar ele novamente até que os sintomas cessem. Tá? Muito comum com idoso. Então, se eu tenho um atendimento de idoso para fazer na minha clínica ou no ambiente onde eu trabalho, eu tenho que ficar atento que esse idoso não pode ficar sem o auxílio de alguém para fazer com que ele levante, com que ele sente. Eu não posso, de maneira alguma, deixar ele sozinho em momento nenhum. Sempre tem que ter alguém próximo ali a esse idoso, para que, de fato, né, a gente minimize as possibilidades de queda, minimize as possibilidades de evento diverso que podem ser resultado aí, né, de uma falha na vigilância aí desse idoso, por exemplo, que são os maiores percussores aí em realizar a hipotensão ortostática. Ah, Marcelo, qualquer um pode ter? Pode. Né, se você fica sem comer muito tempo, quando você fica sentado, quando você levanta, você vai ver que tudo vai girar, tudo vai rodar, né, e você vai ter essa desorientação espacial aí, tá? Outra condição, pessoal, que a gente tem que pode ser submetida, aí a gente vai ver que são situações que requer uma atenção maior, vai ser o acidente vascular cerebral. Tá? O acidente vascular cerebral, também conhecido como acidente vascular encefálico, que seria o mais adequado da gente falar, né, é o tipo de condição que nós identificamos imediatamente a situação do paciente e procuramos fazer com que ele seja encaminhado para o serviço, né, de emergência para tratamento definitivo. Tá? Então, a gente tem 2 marcadores que são super importantes que vocês têm que saber. A primeira condição do meu marcador é há quanto tempo o paciente apresenta esses sinais e sintomas. Tá? Por quê? Porque dependendo do sinal e sintoma que ele apresentar, a gente vai observar que ele pode estar fazendo um acidente vascular encefálico que é pertinente somente uma obstrução de uma veia ou artéria. Então, ao fazer desobstrução dessa artéria e dessa veia, o sangue volta a chegar no meu sistema nervoso, normalmente nem vai repercutir em sequela, tá? Agora, quando meu paciente ele apresenta sinais e sintomas por um período maior, a gente vai ver que a sequela já se instala e o próprio corpo tenta trazer um equilíbrio mais próximo do normal. Então, a gente vai ter que ficar atento quanto a isso. Normalmente, os sinais do AVC são característicos, como a simetria de face, né, que a gente chama de desvio de conversão labial, o paciente vai ficar, né, torta aí desse jeito, o paciente vai falar, né, ou vai ter uma fala mais arrastada, né, vai perder a força dos membros, pode evoluir com confusão mental, pode relatar tontura, nem uma forte dor de cabeça.
Em alguns casos, há também a presença de vômito em jato. Tá? E a gente vê que a gente tem duas possibilidades desse AVC acontecer. O isquêmico, então eu falei anteriormente que ele é provocado pela obstrução, ou a condição do hemorrágico, que é provocado pelo rompimento do vaso arterial venoso, acumulando a quantidade de sangue aí na cabeça. Tá? Então, essas aí são as condições. Ah, Marcelo, depois de quanto tempo que meu paciente descobriu os sinais e sintomas, o que nós observamos os sinais e sintomas, que a gente consegue fazer o primeiro socorro devido? Né? Dentro dos principais hospitais que a gente tem hoje, a gente tem, né, uma nomenclatura que a gente chama de tempo porta-agulha. O que é o tempo porta-agulha? É o tempo que o paciente ele leva para ser identificado sinais e sintomas, para que ele receba a primeira medicação para ajudar a destruir, por exemplo, aquele trombo. Então, se for um AVC isquêmico, a chance de reversão ela é maior. Tá? Então, a gente tem um período em até 90 minutos para esse paciente estar recebendo medicação. Tá? Então, se eu cheguei para fazer o atendimento e não sei exatamente qual é o tempo devido do meu paciente, só um minutinho, só porque o barulho me incomoda, não consigo nem escutar. Só um minutinho. Então, vamos lá. Já está levantado. Então, a gente vai ver o seguinte, que nesse período de 90 minutos, nós conseguimos fazer determinada intervenção. Tá? Quando passa de 90 minutos, a depender do protocolo do hospital, o paciente ele não recebe mais esse medicamento auxiliar para fazer essa trombolização que a gente chama, né? E a gente vai ter que tratar, então, as sequelas decorrentes desse acidente vascular encefálico que o paciente está produzindo. Tá? Então, o tempo ele é muito importante. O tempo ele é crucial, né, para o paciente de AVC. Quanto antes a gente fazer a intervenção, maiores as chances dele receber o medicamento adequado. Tá? E hoje, pessoal, a nossa rede de urgência é organizada de acordo com a especialização. Tá? Então, se a gente está falando de AVC, a gente está falando que o paciente tem que ser conduzido para um hospital referência de AVC. E o nosso hospital de referência de AVC em Belo Horizonte, hoje na região central, seria o Odinovex. Tá? E isso paciente sendo atendido pelo SUS. É claro que se ele tem um plano de saúde, ele pode ser direcionado para o serviço de plano de saúde, a qual ele faz a sua contribuição. Tá? Mas se ele não tiver, de repente, aí, né, essa condição de convênio, automaticamente, então, ele vai ser levado ali para o hospital de Odinovex, que é a nossa referência em infarto e também em AVC. Tá? As dificuldades respiratórias também são condições que são perceptíveis no nosso atendimento de urgência. Tá? Pode estar associada com a condição de ansiedade, pode ser condições mais graves como edema agudo de pulmão, pode ser uma condição de obstrução de corpo estranho, né, em via aérea. Então, a gente tem N possibilidades aí de identificar as dificuldades respiratórias do nosso paciente. Se ele já tem um contexto patológico, se ele já tem uma doença de base, normalmente a gente vai buscar a raiz dessa doença para justificar a dificuldade respiratória do paciente. Tá? Normalmente, a dificuldade respiratória, se tiver a ver com crise de estresse, síndrome do pânico, ansiedade, medo e nervosismo, nós conseguimos fazer com que, né, ela fique mais calma e mais tranquila e, simultaneamente, né, essa dificuldade respiratória ela vai diminuir. Agora, quando ela é patológica, né, devido à condição da estrutura do órgão, como, por exemplo, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, uma condição de asma e exacerbação, uma condição, né, de obstrução de vias aéreas, aí a gente tem que fazer e lançar mão de dispositivos para garantir que esse paciente sobreviva. Né? Então, quando a gente fala de dispositivos, é a oferta do oxigênio a 100% de preferência para que ele melhore. Tá? Mas a gente vai ver que essas condições de dispneia, que são essas dificuldades respiratórias, elas podem acontecer muito esporadicamente. Mais comumente, o que a gente tem que mata mais em duas faixas etárias distintas são as condições de obstrução de vias aéreas, popularmente conhecido como engasgo. Tá? Que acontece na fase da infância, de 0 até 5 anos, a gente tem um público muito
muito alto aí de engasgo, e os idosos também têm uma facilidade maior para engasgar. Por que o idoso tem uma facilidade maior para engasgar? Porque a motilidade dele também já está diminuída, então ele tem uma dificuldade maior para deglutir. E essa, né, dificuldade de mastigação e deglutição pode ser que ele engula, né, objetos mais inteiros ou alimentos mais inteiros, que vai fazer oclusão na região da orofaringe. Nada de levantar a mão do paciente, dar tapa nas costas só para a orelha, isso não resolve. Né, o tratamento que a gente faz é a desobstrução das vias aéreas, utilizando a manobra de Heimlich, que a gente chama, né, igual demonstrado aí na figura. Então, o paciente ele faz o sinal universal do engasgo, né? Se a gente estivesse no presencial, todo mundo ia fazer essa manobra agora para treinar, que é importante. Né? A gente localiza o umbigo, fica atrás do paciente, localiza o umbigo. Né? Após localização do umbigo, 2 dedos acima, né? Polegar para dentro, mão fechada. Coloca a minha menor área na parede do estômago do paciente e ali eu vou fazer um movimento como se eu estivesse utilizando uma concha de sorvete. Tá? Esse movimento de escavar o abdômen do paciente vai fazer com que haja uma pressão no fundo do estômago e ele vai vomitar. Ele vomitando, leva-se também o objeto que está provocando ali a obstrução. Então, o jeito correto da gente fazer esse tipo de atendimento não é dando tapa nas costas, não é soprando na orelha do paciente, não é dando tapa na cara dele, não é pedir ele para levantar o braço. O tratamento que se preconiza hoje para obstrução de vias aéreas, né, que a gente denomina como engasgo, é exatamente a condição, né, da manobra de Heimlich, igual está mostrado na figura aí para vocês. Tá? Inclusive, uma condição de engasgo pode levar o paciente a essa emergência clínica que a gente chama de parada cardiorrespiratória. Tá? Na parada cardiorrespiratória, então, a gente vai considerar como a pior situação emergencial do indivíduo. Como assim a pior situação, Marcelo? É uma condição em que o indivíduo tem um coração que não funciona, então também vai ter um pulmão que não funciona. Então, se pulmão não funciona, coração não funciona, biologicamente ele está morto. Tá? E, obviamente, que o sistema nervoso dele vai se deteriorando à medida que o tempo for passando. Tá? Então, dentro desse contexto, para o indivíduo apresentar uma parada cardiorrespiratória, sempre estes sinais têm que coexistir. Eles têm que apresentar-se de maneira única no meu paciente. Tá? Então, o meu paciente tem que apresentar todas as características para poder falar que ele tem parada cardíaca, que é a inconsciência, o paciente que não responde a estímulo doloroso, estímulo verbal ou estímulo tátil, alteração de coloração de pele, principalmente a nível perilabial, quer dizer que está nesse, tá? E alteração de coloração, não tem sangue chegando, principalmente ali nas estruturas nobres, consequentemente não vai chegar na pele. A apneia, que é a ausência dos movimentos ventilatórios, e se eu quiser ter a certeza de que meu indivíduo, de fato, ele está em parada cardiorrespiratória, a ausência do pulso carotídeo. Lembrando que quem não é profissional, quem não sabe onde localiza o pulso, não tem a obrigação de checagem de pulso. Diante dessas 3 situações de suspeita, que é inconsciência, alteração de coloração e apneia, ele já pode fazer o pedido de ajuda, ele vai ser orientado a fazer as manobras de reanimação. Tá? Aqui eu consigo mostrar para vocês a cadeia de atendimento que a gente faz, tanto dentro do hospital quanto fora do hospital. Tá? Na primeira cadeia é a cadeia do intra-hospitalar. Então, lá dentro do hospital, como que a gente atende a parada cardíaca? Aquele paciente que tem mais chance de parar, nós mantemos o estado de vigilância. Se ele entrar em parada cardíaca, a gente faz o pedido de ajuda da equipe de apoio, inicia-se as manobras de reanimação, desfibrila, vai para o tratamento definitivo, depois o paciente vai para a condição de recuperação em alta. Tá? A minha realidade é a escala de baixo, que eu trabalho na rua. Então, a gente vai ver que, normalmente, quando alguém tem uma parada cardíaca, que a gente chama de suporte básico de vida, a primeira coisa a se fazer é o quê? Fazer a identificação é óbvio, mas fazer o pedido de ajuda para a equipe médica especializada. Tá? O pedido de ajuda a equipe médica especializada é que vai garantir com que você receba as melhores orientações. Né? Então, nós vamos iniciar as manobras de reanimação. Se tiver possibilidade, vamos desfibrilar o paciente. Na chegada da ambulância, vai fazer a condução para o tratamento definitivo e depois aí para o apoio pós-alta. Tá? Qual que é o local da manobra que vai ser orientado para que você faça a massagem no paciente quando você detecta os 3 sinais de suspeita com de certeza? Que é a apneia, né, que é a alteração da coloração, a ausência de pulso, a nossa confirmação e a condição da inconsciência. Tá? Nós vamos manobrar o paciente em cima do terço inferior do osso externo, que é esse osso que está pintado de verde. Tá? Se você colocar a mão assim, passando na beirada da costela, você vai achar esse osso mais fininho que a gente chama de apêndice chifoide ou processo chifoide.
né? Popularmente ele é conhecido como espinhela, né? Se a minha avó estivesse aqui, ia falar que era espinhela. Então, acima do apêndice xifoide, acima da espinhela, é onde eu vou posicionar o calcanhar da minha mão, tá? Porque tem que ser só o calcanhar, não pode ser a mão inteira. Porque se eu não coloco só o calcanhar, coloco a mão inteira, aí é uma regra de física, eu aumento a área, vou diminuir a pressão. Se eu faço a diminuição da área, eu aumento a pressão sobre o músculo cardíaco, tá? Uma mão sobre a outra, os braços esticados, entrelaçados, fazendo um ângulo de 90 graus, e ali a gente vai fazer a compressão para atingir uma profundidade de 5 a 6 centímetros, no ritmo de 100 a 120 vezes por minuto, tá? Tenha sempre alguém do seu lado para poder te ajudar. Se você tiver alguém do seu lado para poder te ajudar, vocês vão revezando a cada 2 minutos a troca da massagem até a chegada da equipe de resgate. Tá? Na criança, ao invés de usarmos as duas mãos, igual a gente está vendo aqui com o adulto, na criança, né, que é da idade de 2 até 14 anos normalmente, a gente utiliza só a mão. E se for o bebê, nós vamos utilizar somente 2 dedos. Ah, Marcelo, é o mesmo ritmo de 100 a 120? Sim, é o mesmo ritmo de 100 a 120. O que muda é a profundidade. Na criança, a profundidade, né, que é essa aqui que a gente está vendo, né, somente com a mão, vai ser 5 centímetros. Se for bebê ou recém-nascido, de 0 anos a 28 dias ou de 0 anos a 2 anos, 2 dedos. Seja o indicador e dedo médio, ou então seja os 2 polegares ali para fazer a reanimação aí desse bebê, tá? Então, os principais, né, destaques que a gente tem que tentar é, se eu quiser ventilar meu paciente, né, ou se eu estiver atendendo com outra pessoa, normalmente a gente faz 30 compressões para 2 ventilações. Oxigênio é vida, lembre disso. Tá? Toda vez quando a gente tem uma possibilidade de alteração de consciência por falta de oxigênio, o paciente ele morre muito rápido. Por isso que as intervenções em suplementar o oxigênio são as primárias, né? Abrir a via aérea, liberar a rede respiratória para que ele respire da maneira mais adequada. Então, tudo isso a gente vai fazer, tá? Se ele for experiente, 30 compressões, 2 ventilações. Na criança e no bebê, se eu estou sozinho, 30 para 2, 30 compressões, 2 ventilações. Se eu estiver atendendo em dupla, 15 compressões, 2 ventilações. Se for o adulto, sempre 30 para 2, utilizando as 2 mãos. Lembrando que se eu não tenho segurança para ventilar, se eu não sei fazer respiração boca a boca ou respiração boca a máscara, eu vou ficar somente nas manobras de reanimação. Ah, Marcelo, mas vai adiantar? Adianta. Tá? Primeiro, eu mantenho a atividade regular por mais tempo no coração do meu paciente. Né? E a outra condição é, se a gente perceber que esse paciente, né, tem esse sangue circulando, mesmo que de maneira menor, com o oxigênio que estava parado após a neumônia que estava ventilando, eu consigo manter mais tempo também a capacidade neurológica dele. Tá? Então, por isso que mesmo não fazendo a respiração boca a boca, a gente vai ofertar as manobras de reanimação. Tá? Então, quais são os princípios básicos da reanimação? Né? No adulto, a gente vai deprimir de 5 a 6 centímetros, nunca menor que 6, nunca maior que 5. Tá? Nunca menor que 5, nunca maior que 6, troquei as bolas. Se for no bebê, 4 centímetros a depressão, e se for na criança, 5. Realizando uma frequência de 100 a 120, permitindo um retorno do tórax, para minimizar também as interrupções. Aí eu fiz 2 minutos e cansei. O protocolo ele pede para a gente fazer 2 minutos e fazer a troca ali das pessoas. Tá? Fiz 2 minutos e cansei. Quem for me substituir já tem que estar na minha frente, para que quando eu sair, ela entrar. Então, nesse gifzinho aí, a gente consegue ver mais ou menos a posição da mão e o local da manobra. Né? Que é exatamente nesse nível, nesse ponto, com essa profundidade que nós temos aí a possibilidade de alcançar. Tá? Se possível for, não sei se é uma realidade, né, de onde vocês trabalham, ter à disposição um desfibrilador externo automático. Né? O desfibrilador externo automático, ele vai fazer a análise ali, né, do ritmo cardíaco, se também tiver alterado, ele vai indicar um choque ou não. Normalmente é indicado 4 tipos de choque, ou melhor, 4 situações que ele vai identificar, e das 4 situações, 2 ele pode indicar choque e 2 ele não indica choque. Quais são as 2 possibilidades que aparecem no traçado que ele indica? Uma a gente chama de TV, que é taquicardia ventricular sem pulso, né, o TVSP, e a outra condição vai ser a fibrilação, quando o coração ele fica tremendo e não consegue gerar contração. Então, se ele fibrila, ele também vai pedir o choque e vai ser dado. Quais são os outros 2 ritmos que ele pode apresentar e que não pede choque?
a sistolia, que é aquela linha reta, igual a gente vê na novela, né? E faz aquele barulhinho pi. Então quer dizer que o paciente está sem atividade elétrica nenhuma. E a outra condição vai ser quando ele tem atividade elétrica, mas é insuficiente para gerar contração, que a gente chama de atividade elétrica sem pulso. Ele tem um pico de energia, mas não produz contratilidade. Tá? Então, dentro desse contexto, esse aparelho ele vai ser utilizado. Tem várias marcas no mercado, qualquer pessoa pode fazer a utilização, desde que seja capacitada em algum centro de treinamento. Lembrando, pessoal, que toda vez quando a gente utiliza o desfibrilador, a gente aumenta a expectativa do paciente. Por exemplo, se eu estou só com a minha manobra, meu paciente tem 21%, desculpem, de chance de voltar. Tá? Quando eu associo manobra de reanimação mais a desfibrilação, que é o choque, eu saio de 21%, posso chegar até 78% as chances de fazer a reversão do meu paciente. Então, é um aparelho que, de fato, faz a diferença na vida das pessoas. Tá? Quais os cuidados que eu tenho que tomar? A própria EPA, ela já vem um desenho de onde você vai posicionar. Mas, normalmente, a gente coloca ela no ápice do coração, né, na ponta do coração, igual a gente está vendo na figura aqui embaixo, e a outra na borda parasternal direita, né, que é do lado direito do peito. Tá? Então, posicionou, você só liga o dispositivo, ele vai te falar se vai ser indicado choque ou não. Se indicar choque, nós nos afastamos, um operador somente desfibrila o paciente, imediatamente desfibrilou, já volta para as manobras de reanimação de maneira muito rápida. Tá? Deu choque, compressão de maneira imediata, porque a gente quer corrigir não só a profundidade, o ritmo, mas também a atividade elétrica. Tá? A atividade elétrica é produzida no próprio músculo cardíaco, então é por isso que o choque é no músculo do coração. Tá? A voltagem é de 320 joules, numa corrente bifásica. O que é corrente bifásica? Né? Ela entra para uma parte e sai para outra. Então, dos dois jeitos que ela faz, primeiro ela pega o coração de um lado, pega do outro, estimulando, fazendo com que o coração ele volte pelo menos a fibrilar da maneira mais adequada e correta ali. Tá? Então, a gente vai ver que a condição de sobrevida da paradecárdia, pessoal, está associada ao tempo. Tá? Quanto antes nós atendemos os nossos pacientes em paradecárdia com aqueles sinais que a gente viu anteriormente, mais rapidamente e mais prontamente a gente aumenta a expectativa de vida dele. Tá? É claro que o tempo de reanimação é variável, pode variar no mínimo de 30 minutos, podendo chegar a 1h30, 2 horas, 2 horas e meia. Eu já fiquei 2 horas e 40 manobrando o paciente, óbvio, alternando e trocando ali com os colegas. Né? Mas 2 horas e 40 é muito tempo de manobra. Então, quando ele estiver pedindo choque, a gente vai dando, e quando ele estiver pedindo as drogas, a gente vai administrando. Ah, Marcelo, quando você fala enquanto ele estiver pedindo, você está falando o quê? Né? Eu estou falando o seguinte, que enquanto ele estiver dando resposta de que o sistema nervoso dele está vivo, a gente vai investir. Né? E o que vai garantir esse investimento mais prolongado é exatamente o quê? Se ele recebeu ou não o suporte básico de vida antes da equipe médica chegar. Tá? Então, parou, iniciou a reanimação de maneira imediata, ele fibrila por mais tempo, a gente entrega sangue rico em oxigênio também por mais tempo. Tá? Não fibrilou, né, e não tem a possibilidade aí de saber ou quantificar quanto tempo ele está parado, aí a gente vai ver que nós vamos tentar no mínimo 30 minutos para ver se ele tem uma resposta ou não. Tá? Quem atesta ali, né, a gente fala, não é nem atestar o óbito, porque ele vai emitir um atestado de óbito dependendo da condição clínica do indivíduo. Mas quem constata óbito é só o médico, nem enfermeiro, nem nenhuma outra pessoa pode fazer isso. Tá? Então a gente vai ver que a condição de sobrevida da paradecárdia depende exclusivamente de quem está manobrando o paciente. Né? Por isso que é importante a gente estar atento às modificações protocolares que acontecem, no caso da Associação Americana do Coração, a cada 5 anos. Tá? Então, o que mudou? Ah, faz a inspiração boca a boca, não faz a inspiração boca a boca. Então, isso a gente vai abolindo, né? O que vai para ser abolido vai ser abolido, o que é renovado a gente inclui ali dentro do contexto da nossa atividade, até, né, a gente conseguir ter um entendimento mais próximo do padrão internacional, que a gente vai ver que a gente, consequentemente, obtém maiores e melhores resultados. Tá? Então, somente o médico pode definir se vai suspender ou não a parada, se vai atestar ou não, né, ou se vai constatar ou não ali a parada cardíaca do nosso paciente. Tá? Então, pessoal, a expectativa foi trazer para vocês, aí nesse contexto de urgência e emergência, as principais condições que podem estar presentes aí no ambiente de trabalho de vocês. Tá? A gente percebe
que... Vou parar de compartilhar aqui, que acho que vai ficar melhor. Deixa eu só voltar aqui para a nossa tela inicial. Aí, o que a gente percebe? A gente percebe que no ambiente de trabalho, né, pessoas preparadas para esse tipo de atendimento que vão fazer de fato a diferença, tá? Então, saber um pouco a mais pode ser o diferencial para a vida da pessoa que precisa de ajuda, né? Eu sei que é um tempinho muito curto, 50 minutos para a gente passar muita informação, né? Mas depois, se desejarem, né, se quiserem, eu posso enviar essa aulinha aí para vocês, né, para coordenação via Toninho, e vocês podem refazer a leitura, porque primeiro socorro é condicionamento e é treinamento, tá? Mas se tudo que eu falei aqui você tiver uma pequena noção de onde começar, né, como por exemplo fazer ligação de maneira adequada, de maneira correta, o nosso paciente ele já ganha expectativa de vida, ele já ganha também na condição aí de receber o melhor atendimento pautado, né, no que a ciência preconiza para aumentar a expectativa de vida dele até chegar da equipe de resgate, né? Espero que nunca precisem de utilizar, mas se precisarem utilizar, utilizem da melhor maneira possível. Marcelo, estou com dúvida, não sei o que fazer. Mesmo eu estando em um núcleo de saúde, às vezes são profissionais que não têm expertise em situações emergenciais. Então, se é uma situação que foge da minha rotina, que foge daquilo que a gente habitualmente está acostumado a ver, liga no 92 que o médico te orienta e você consegue ofertar os primeiros socorros da melhor maneira possível. Tá ok? Queria agradecer novamente ao Toninho, não sei se o Toninho está aí por aí ainda. Eu acho que ele está aí, Toninho. Né? Agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade, agradecer a turminha aí e pedir desculpa pelo helicóptero que veio sem, né, a devida comunicação aí, atrapalhando um pouquinho a nossa aula. Tá? Muito obrigado aí. Pode ficar à vontade se tiver perguntas. Ótimo. Obrigado, Marcelo, mais uma vez pelo, né, o conhecimento compartilhado, pelas coisas que você trouxe, foi muito importante. Pessoal, quem tiver pergunta, pode colocar no chat, quem quiser, ou quiser também abrir o microfone e falar, talvez falar de situações que acontecem aí, talvez mais no dia a dia de vocês, né? Tirando essas que o Marcelo já apresentou, e se tiver alguma dúvida, aproveita para a gente poder tirar aqui agora, tá? A Nathaniel está agradecendo, o Vladimir está agradecendo, o pessoal da higienização, né, agradeceu, falou muito objetivo. Vocês têm perguntas? Querem falar? Se tiver, pode perguntar, pessoal. Tá, o pessoal só está agradecendo. Acho que perguntas mesmo. Só quando tiver uma urgência ou emergência. Aí pode ligar para o Tony, que o Tony já fez o curso de primeiros socorros. Mentira, pode ligar para a gente. Né? O 92 está sempre disposto aí para ajudar nos momentos que a gente mais precisa. Né? Mas vamos que vamos. Show de bola. Obrigado, Marcelo. Então tá, João Tony. Obrigado a todos. Vou me retirar da reunião. Então tá bom, um abraço para você. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau.